maio, junho, houve a oportunidade de membros do Conselho, na altura da Comissão Coordenadora, entrarem em contacto com os delegados da Frelimo, dos independentistas de Moçambique, para os primeiros contactos. Eu tive a oportunidade de estar, talvez, no primeiro contacto que houve através de Aquino Bragança. O professor Bragança era uma pessoa muito aberta, marxista, mas um homem com uma visão do Ocidente, natural de Goa. Estas coisas não são assim, descabidas. E chamava-se Bragança, chamava-se Aquino de Bragança. Tinha orgulho na sua descendência de Bragança. Claro que isto é secundário num homem que é marxista, muito aberto, um homem muito inteligente, um homem progressista, de homem de inteira confiança de Samora Machel, mas uma pessoa encantadora quando observada por um ocidental. Veio a Portugal, disse-nos que aquilo que nós já esperávamos ouvir. Esta conversa foi entre mim, Mel Antunes, e o Aquino Bragança. Disse-nos aquilo que já esperávamos ouvir, que a luta armada não terminaria sem a independência, isto é, a luta armada era feita para obter a independência, sem a independência não há fim da luta armada, só há fim da luta armada pela independência. O partido de vanguarda de Moçambique é a Frelimo, marxista-leninista, e, portanto, os líderes naturais de Moçambique são a Frelimo. A luta armada é conduzida por a Frelimo e, sem termo da luta armada, não há independência, sem reconhecimento da legitimidade da Frelimo como representante dos povos de Moçambique, não há termo da luta armada. Isto, aliás, não era fora daquilo que é aceite pela Comissão dos 24, que então se tinha reunido em Portugal. Isto é, a ONU também reconhecia que as forças políticas que tinham conduzido a luta armada, no caso de Moçambique era apenas a Frelimo, que eram os legítimos representantes do povo. Portanto, excluíam qualquer espécie de referendo, qualquer espécie de referendo para a independência era uma afronta a Moçambique, considerada por eles. Eleições dos seus representantes do povo era, para um partido marxista-leninista, uma afronta também à sua natural representação do povo. E é nestas condições que, devo dizer-vos também que a situação do país tinha reflexos terríveis em África, nas Forças Armadas Portuguesas. Isto é, por um lado, o governo de então, de Soares de Melo, copiava medidas adotadas em Portugal. Isto é, medidas liberalizantes. O país estava em guerra, mas a imprensa era praticamente toda dominada para Frelimo, ou por pessoas apologistas da independência de Moçambique, e a independência de Moçambique para os moçambicanos era a Frelimo. A comunicação social, especialmente a rádio, lá não havia televisão ainda, mas a rádio, que tinha tanta influência nacional como tem hoje o Canal 1 da RTP em Portugal, a rádio de Moçambique tinha muita influência e muitos jornalistas que estavam lá eram da Frelimo. Quer dizer, não houve nenhuma, nem censura, nem limitação à liberdade de imprensa, nada disso aconteceu. Era inconcebível para os governantes de então falar-se de censura em junho de 74 ou em maio de 74. Quer dizer, as pessoas não concebiam isso. Mas o que é facto é que em Moçambique havia guerra. E guerra com liberdade de imprensa, especialmente quando são os inimigos que estão a dominar a imprensa, é impossível. Impossível. Eu quero-vos dizer, por exemplo, que a Companhia do Mar havia, eu vou passar, aqui no norte de Moçambique, havia 13 companhias que impediam
a circulação dos guerrilheiros da Frelimo para Moçambique. Já certamente falaram disso, quando falaram da guerra. Tentavam impedir. Ou tentavam impedir. É mais rigoroso sendo assim. Havia 13 companhias independentes aqui ao longo do Rovuma e nesta zona aqui. Bem, e, portanto, uma destas companhias foi aliciada pelo Rádio Clube de Moçambique, que tinha, na véspera, transmitido que Portugal e a Frelimo tinham chegado a acordos de cessar-fogo e que não havia mais razões para... A transmissão disso é qualquer coisa de extraordinariamente bem feito. Isto é, feito por um locutor, que é da Frelimo, e esta companhia de Omar é contactada por uma força da Frelimo que lhe diz, sim, nós agora vamos fazer acordos, e é presa e vai para a Tanzânia, 120 homens. Fenómeno que nunca tinha acontecido na guerra. Isto é, a Frelimo nem lhe passava pela cabeça prender uma companhia de tropas portuguesas integral, porque não tinha capacidade militar para fazer. Com esta situação confusa que havia, nem mais um soldado para as colónias, a desmobilização dos soldados em África, uma confusão total da situação nacional, tinha levado a que a guerra não fosse possível manter mais. Portanto, é nestas condições, com os sindicatos em Moçambique a fazerem força para a independência, porque os sindicatos são de operários moçambicanos, naturalmente que aproveitam esse estatuto que nunca tinham tido para fazer propaganda. Isto é, cria-se, em primeiro lugar, por incapacidade do governo de então, liberal, como se pudesse haver liberdade e criar condições de liberdade pessoal num país em guerra. Mas tinha havido liberdade e medidas tais que eram contrárias, incompatíveis com um estado de guerra. Mas a guerra acontecia. Isto é, a Companhia de Omar caiu, foram presos 120 militares portugueses, continuava a haver mortes, continuava a haver combates, houve um progresso extraordinário da Frelimo aqui na Zambésia, zona para onde nunca tinham penetrado, isto é, degradou-se fortemente durante o período de transição, durante o período a seguir ao 25 de Abril, a situação militar. E é nestas condições que se chega, de passo em passo, o General Pessoa Correia já chegou à Lei 774, este fenómeno condicionou bastante a Lei 774, porque o General Spínola convence a partir destes fenómenos de Moçambique e também de Angola, mas de Moçambique em particular, que não havia solução senão caminhar para uma independência de Moçambique. Eu não falo aqui de Angola, o General Pessoa Correia falará depois, porque o General Spínola, apesar da Lei 774, alimentava umas vagas esperanças de Angola. Mas de Moçambique tinha deixado cair, portanto. E é nestas condições que se parte para o Acordo de Lusaka. Há várias fases de conversação. E numa parte final chega-se a um acordo que eu gostava de vos dizer aqui, antes de analisar o acordo. Numa fase intermédia, eu tive uma conversa pessoal com o Presidente Samora Machel, que me disse que, repare, isto foi por julho, agosto de 74, que me disse que reconheceu a impreparação de quadros de Moçambique, me disse que não gostaria de ver o país degradar-se muito numa perspectiva de desenvolvimento económico e, portanto, gostaria de manter aquele desenvolvimento económico que se tinha alcançado no período colonial e que não gostaria de ver o país cair numa situação de primitivismo tribal, como seria natural se não houvesse quadros que apoiassem as estruturas governativas de Moçambique. Acontece que as coisas, com a luta
com o general Spínola, e a intransigência em aceitar a Lei 774, agravaram muito Portugal e as estruturas da Frelimo ficaram mais receosas de haver perturbações internacionais, especialmente no quadro da Guerra Fria, isto é, intervenções americanas, por um lado, que exigiriam intervenções da União Soviética por outro, e quero-vos dizer que a Frelimo era bastante ciosa da sua independência nacional, isto é, tinha sido bastante dependente dos apoios da União Soviética e também da China, mas era muito orgulhosa de obter um grau de autonomia grande e não ficar dependente de uma qualquer potência hegemónica. Mas a pressão dos acontecimentos, especialmente a possibilidade de haver um colapso da Revolução em Portugal, levou Samora Machel a aceitar uma resolução rápida do problema. E é por isso que se estabelecem finalmente os acordos de Lusaka. Quero-vos dizer, eu participei nos acordos de Lusaka, que nós fomos para Lusaka com uma excelente preparação daquilo que nos parecia, por um lado, possível de acordar com Moçambique, na perspectiva da realidade que eles eram, mas mantendo interesses portugueses que eu depois especificarei. Pensámos que eles eram aceitáveis por outra parte. E por isso levámos, especialmente com base nos acordos de Evian, que são uns acordos muito elaborados entre a França e a Argélia, e com outras independências que tinha havido, isto é, houve uma grande preparação e com o apoio das pessoas de grande qualidade nacional. Eu estou-me a lembrar Galvão, José Manuel Galvão Teles, Miguel Galvão Teles, Jorge Sampaio, um conjunto de outras pessoas de grande qualidade nacional que apostaram a apoiar e conseguir para Portugal um acordo que fosse razoável para os interesses portugueses. Mas chegámos a Lusaka e verificámos que a parte moçambicana tinha pouca preparação para a complexidade jurídica. Eu digo isto com grande naturalidade, porque foi a realidade. Isto é, a qualidade e a complexidade da formulação portuguesa dos acordos foi mal aceito pelo outro lado, isto é, foi entendida como uma superioridade da preparação intelectual e profissional portuguesa relativamente à incapacidade de lá. E entendeu toda a delegação que isso era mau, portanto ficámos a negociar cara a cara, diretamente, o que era possível. E o essencial foi obter a transferência progressiva de poderes do Estado português para o Estado de Moçambique, representado por Frelimo. Isto é uma condição sine qua non da Frelimo. Não era negociável. Previa a independência em 25 de junho de 75. Eram apenas 11 meses. Samora Machel tinha previsto inicialmente 5 anos, mas foram os perigos da reviravolta portuguesa e a instabilidade a que se gerou em Portugal que fez encurtar para 11 meses. O período de transição era com uma estrutura governativa mista, com um representante da parte portuguesa e moçambicana, era um alto comissário, um governo e uma comissão militar mista. Moçambique aceitava as responsabilidades financeiras, reparem, isto é extraordinário. Moçambique aceita as responsabilidades financeiras assumidas pelo Estado português, desde que assumidas no interesse do país. Pesava aqui Cabora Bassa extraordinariamente. Cabora Bassa eram milhões de contos, não havia em Moçambique nenhum investimento que nem de longe nem de perto se comparasse com... Mas isto foi assumido no acordo e respeitado, é preciso notar-se. Prevê o estabelecimento de ações de cooperação durante o período de transição. Agora, este ponto é que é importante.
Aquilo que não era possível fazer naquele acordo sem técnicos, Moçambique aceitava fazer durante o período de transição com técnicos que eles tivessem ou chamassem como seus amigos. Isto é, eles constituíam uma parte moçambicana que, com calma, negociaria com a parte portuguesa em igualdade de capacidade técnica. Isto é, os financeiros que tratariam com os financeiros portugueses, que eram os mais qualificados do país, eles sabiam isso, eram financeiros ou de Moçambique ou contratados, sei lá, na Alemanha de Leste ou na Checoslováquia por Moçambique. Isto é, eles adquiririam uma equipe que pudesse negociar ao mesmo nível técnico com Portugal acordos. E esses acordos eram o que supririam a fragilidade e a fraqueza do próprio acordo Lusaka, que foi negociado em 8 dias. Os acordos de paz estabeleciam as condições em que se desenvolveria a cessação das hostilidades e a troca de prisioneiros e a futura cooperação entre as duas forças armadas. Este aspecto é muito importante porque veio a ser cumprido rigorosamente. Faz favor.